Olá, gente. Estou aqui em Asuka, uma vila do distrito de Takaishi, na província de Nara, que era o centro político do Japão e a capital deste país no século VIII. Por isso possui muitos túmulos imperiais e é o sítio arqueológico mais rico do país. Para vocês terem uma ideia, Nara fica na região de Kansai, perto de Osaka, a 470 quilômetros de Tóquio. Eu estou subindo um morro que fica em meio a um bairro residencial, um morro repleto de bambuzal. Nessa parte aí são mais árvores, daqui a pouco vocês vão ver os bambuzais que ficam mais no topo. E para chegar no monumento incrível de pedra, que se sobressai por não se encaixar nos padrões de estilos shintoísta e budista e que ninguém sabe quem construiu ou quando. Como vocês estão vendo aí, é uma caminhada boa e é preciso subir com cuidado, pois a trilha é um pouco íngreme e estreita. É bem selvagem. Olha lá, já estamos então chegando. Mais um pouco aí nós já quase já estaremos lá no monumento. Local bastante agradável, bastante bastante sem visitação também. Não tinha ninguém aí. Ah, olha aí, nós já estamos chegando e daqui a pouco, olha lá, já está o monumento, que parece algo que pousou ali, né? Parece um objeto que pousou ali, uma espécie de ovo. Vamos chegar junto, né? Essa aqui é uma das faces da base da pedra, que tem recortes em alto relevo em forma de treliça, que, conforme se acredita, estão relacionados ao processo usado pelos construtores para achatar os lados da rocha. Quando formos para o outro lado, nós vamos ver a pedra cortada e polida, como também deveria ter ficado deste lado aqui, que ficou incompleto, né? Essas treliças aí, certamente elas foram cortadas para facilitar o corte total e o polimento da pedra. O nome desse monumento é Masuda no Iwafune, né, que significa literalmente navio de pedra de Masuda, é feito de granito sólido e pesa algo aí em torno de 800 toneladas. Mede 11 metros de comprimento, 8 metros de largura por 4,5 metros de altura. Então aí vocês viram o monumento aí do outro lado com a face polida, muito bem cortada, cortada como se fosse manteiga. E eu subi aí, depois vocês vão ver na segunda parte do vídeo, com uma vara de bambu eu subi aí no topo. E a parte superior foi totalmente aplainada, né, como vocês podem ver. E nela se escavaram duas cavidades quadradas, com cerca de 1 metro quadrado cada um, recortadas por uma linha de cumeira paralela aos dois orifícios. Por esse morrinho aí a gente pode ver o monumento aí na sua totalidade. Subindo aqui, vamos ver o monumento inteiro. E tem um formato aí bastante sugestivo, né? Mas o nome navio de pedra é um nome que não corresponde ao que exatamente o monumento seja, não tem nada a ver com o navio. Bom, especula-se que esta pedra teria tido alguma finalidade cerimonial, né, usada talvez para ritos de fertilidade, ou sacrifícios animais e até humanos, ou mesmo para a fabricação de saqui. O certo é que foi um ponto de observação astronômica. A depressão central e os buracos quadrados estão alinhados e correm paralelos ao cume da montanha. O cume do topo da rocha está alinhado com o pôr do sol no dia do ano chamado Entrada da Primavera, que ocorre 13 dias após o solstício da primavera e é chamado de brilho puro. Esse dia era importante no calendário lunar e na agricultura japonesa, pois assinalava o início da estação agrícola. Primavera, aliás, acabamos de entrar na primavera agora. Poderia também ser usado para a fabricação aí de bebidas, remédios, talvez até saquê, mas só acho improvável. Pode ter sido usado para rituais. E essas cavidades podem ter sido usadas justamente para... Né? Olha o senhorzinho ali. O senhorzinho ali estava limpando o local, vejam vocês. A gente chega aí, não tinha ninguém. Só vi esse senhorzinho aí. Deve ser um morador aí das proximidades. E ele estava limpando o local, para vocês verem como é que é. Daqui a pouco eu vou mostrar mais detalhes.
Da estação de Fukumachi em Osaka, fazendo várias baldeações, chegamos à estação de Asuka em Nara, o berço espiritual do Japão e o mais rico sítio arqueológico do país. Para chegar mais próximo de Masuda no Iwafune, tivemos ainda de percorrer uma estação até Okadera. Ao sairmos da estação de Okadera, tivemos de margear uma avenida sem calçadas por um longo trecho, arriscando-nos a ser atropelados por veículos que passavam triscando. Já era o final da tarde, antes que escurecesse de vez. Não tínhamos tempo a perder, daí que seguíamos em passos rápidos e fomos cortando um conjunto habitacional popular, muito semelhante aos das periferias do Brasil, mas bem diferente no que tange à limpeza, organização, conservação, placidez e quietude, o que lhe dava ao local ares até nobres. Placas indicavam que estávamos próximos do monumento. Prosaicas pinturas no chão retratando o monumento serviam de indicativo para a trilha que deveríamos subir. O coelho de Alice no País das Maravilhas estava ali como que para nos conduzir a uma viagem a um outro tempo e dimensão. A subida por uma densa floresta. A densa floresta de bambus para chegar à pedra contribuiu para aumentar a estranheza da experiência. Como, por que e para que essa escultura colossal foi esculpida permanece um enigma total. Nada tem ela a ver com as esculturas budistas posteriores dos templos e santuários nos arredores, mas talvez tenha conexão com os vários kofuns ou túmulos próximos. Uma pista é que Masuda no Iwafune tem uma certa semelhança em sua construção, não propriamente em seu formato, com outro enigma de pedra no Japão, onde também estive, e Shinohouden, na cidade de Takasago, na província de Hyogo, região de Kansai, que embora seja um local de culto dedicado ao deus do shintoísmo Onamuchi no Kami, mais conhecido como Okuninushi, ou seja, grande mestre da terra, sendo que o templo Oshiko Jinja foi construído em torno da pedra para venerá-la. Ninguém sabe ao certo quem o esculpiu, por quê e para quê. Mas o fato é que, tal como Masuda no Iwafune, possui sulcos semelhantes nas laterais e duas cavidades no topo da rocha. O monumento megalítico de Shinohouden apresenta a peculiar forma de um antigo televisor de tubo, tipo CRT. Recordações do futuro. Comparação entre as canaletas de Shinohouden à esquerda e de Masuda no Iwafune à direita. Teriam sido os mesmos construtores? Vamos ver a parte alisada do monumento de Masuda. Com o auxílio de uma vara de bambu, escalei a pedra e cheguei ao topo do monumento, totalmente alisado e aplainado. Visto de perto, nota-se a precisão e o capricho com que o granito foi cortado, como se fosse manteiga,
para dar forma de navio, entre aspas, ao monólito. Por qual motivo esculpiram a rocha de Masuda no Iwafune e para que propósito? Quem, quando e por quê? Teria tido alguma finalidade cerimonial? Poderia ter sido usada para ritos de fertilidade ou sacrifícios de animais e até humanos? Infelizmente não há respostas definitivas para essas perguntas, mas inúmeras sugestões foram apresentadas para explicar essa estrutura única e incomum. Lá no topo, pude fotografar bem de perto os cortes e as ranhuras na pedra. Teria sido uma Masuda no Iwafune usado para fins rituais, cerimoniais ou sacrificiais? Teriam sido essas cavidades usadas para armazenar e fazer escorrer o sangue dos imolados? Ou simplesmente esses tanques foram usados para produzir sake, a bebida tradicional do Japão à base de arroz? O certo, como já disse, é que o monumento foi usado como um ponto de observação astronômica. Um outro monumento que talvez tenha alguma ligação com Masuda no Iwafune é Sakafune-ishi, a poucos quilômetros dali, na mesma vila de Asuka. Igualmente situada no topo de uma colina em meio a uma floresta de bambus, Sakafune-ishi é uma laje de granito com 5,5 metros de comprimento, 2,3 metros de largura e 1 metro de espessura. Sua superfície superior é marcada com entalhes e ranhuras circulares. A laje lisa de granito apresenta ranhuras e cavidades. Alguns especulam que este monumento foi simplesmente um artefato decorativo de jardim ou mesmo para a produção de sake. Como, por que e para que essas pedras colossais foram esculpidas permanece um enigma total, pois nada tem a ver com as esculturas budistas posteriores dos templos e santuários nos arredores. Uma matéria de minha autoria sobre Masuda no Iwafune foi publicada na edição número 10 da revista britânica Shadows of Your Mind, editada por Dave Partridge, bem como na edição 154 da revista italiana X-Times, editada por Lavínia Palotta. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos, incluindo muitas matérias sobre o Japão oculto. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.